Hoje muito especial porque Deus me permitiu estar aqui com a minha família completa. Isadora está viva, respirando, porque é fruto de oração desta igreja. Aleluia. Novembro a gente viveu um cenário muito difícil. Foram 11 dias de diagnóstico contrário. Mas a minha filha estava debaixo de uma palavra que foi liberada neste altar. A palavra que adentrou aquele hospital é que a minha filha voltaria para casa naquela semana, aleluia. E o Deus do impossível entrou lá, mudou o quadro, e Isadora está viva para a glória do Senhor. Você celebre ao Deus que muda cenário quando Ele quer. Ele está aqui nesta noite, aleluia. E Ele tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Jesus conversou esse texto comigo para hoje à noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. O texto diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativa todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens, adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando decidiram seguir seu caminho. Versículo 3, logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele promoveram em exclamações de horror, brados de dor e pranto. Choraram até que se esgotaram as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã e Abigail. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falaram em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Deus, o Senhor seu Deus. Versículo 7, então, declarou Davi ao sacerdote Abiatar: traga-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Versículo 8, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a este bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta do Senhor foi: sim, persegue-o, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Você recebe esta palavra dando glória a Deus? Se quiser me acompanhar aí no teclado, o varão fica bom. Queridos, nós estamos diante de um texto conhecido. A Bíblia diz que Davi, ele está fugindo de Saul para preservar a sua vida. Davi vai buscar refúgio na cidade dos filisteus. E a Bíblia diz que agora o rei dos filisteus entrega para Davi uma cidade. Esta cidade, ela tem o nome de Ziclag. Davi faz de Ziclag uma cidade refúgio. Ali Davi começa a reconstruir outra vez o seu cenário familiar. Davi não vai para Ziclag sozinho. O texto é claro em dizer que ele tem um pequeno exército. 600 homens vão recomeçar uma nova vida em uma nova cidade. Mas a Bíblia diz que um dia os filisteus declaram guerra contra Israel.
Davi, então, ele é convocado pelo rei para lutar esta guerra. Só que dentro de um consenso entre os comandantes dos exércitos dos filisteus, a Bíblia diz que Davi não vai lutar essa guerra porque ele não é aceito para aquela luta. Então o rei chama Davi e o dispensa, diz para ele: Davi, essa guerra aqui você não luta. Só que tem algo no texto que está acontecendo enquanto Davi está se apresentando para a guerra. O que é que acontece? A cidade de Ziclag fica desprotegida, porque tem 600 com Davi indo guerrear uma guerra contra Israel. E quem é que fica em Ziclag? Ficam as mulheres, ficam as crianças, os idosos também estão lá. Deixa eu trazer para uma linguagem bem atual. A gente que é mulher não está habituado a pegar em ferramenta para enfrentar guerras contra homens guerreiros. Então a cidade está desprotegida. E enquanto Davi está lá, a Bíblia está dizendo que agora os amalequitas, eles invadem a cidade de Ziclag. E o que é que acontece? Está escrito aqui. Os amalequitas começam a fazer sequestros. Levam as mulheres, levam as crianças e levam os idosos como prisioneiros. E como se isso não bastasse, o que é que o inimigo também faz questão de fazer? Ele começa a queimar a memória afetiva daquele lugar, porque a Bíblia está dizendo que ele coloca fogo. Então ele faz questão de queimar toda a memória que Davi viveu em Ziclag. Ele coloca fogo naquele lugar. Só que neste retorno de 3 dias, o texto diz que quando Davi chega em Ziclag, qual é o cenário que ele encontra? Ele encontra uma cidade queimada. Porque ninguém quer voltar de uma guerra e encontrar a sua casa bagunçada, não. Qual é a expectativa que a gente tem quando sai de casa? Vamos trazer para a realidade aqui. A gente quer voltar e achar a nossa casa do jeito que a gente deixou. Só que este não é o cenário que o capítulo 30 apresenta. O texto diz que quando Davi chega em Ziclag, ele encontra um cenário totalmente devastador. O inimigo havia entrado e havia feito uma bagunça naquele lugar. Eu já vou liberar palavras proféticas aqui, mas deixa eu te introduzir no texto. Aí a Bíblia diz que agora os 600 homens que estão com Davi, pastor Val, começam a pegar pedras na mão para apedrejar Davi. Por quê? Porque é muito mais fácil eu achar um culpado para as minhas lutas do que ter coragem de levantar e buscar em Deus uma direção acerca do próximo passo. Eu posso ouvir um aleluia aqui? É muito mais fácil eu andar com uma bolsa pesada ou com meu bolso cheio de pedras para atacar em alguém e culpar pela luta que eu estou enfrentando do que pegar o caminho do altar para buscar direção. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu disse: Deus, o que o Senhor quer falar neste texto? Ele diz: minha filha, pedra na mão é comportamento de crente que não ora. Tem aleluia na casa? Pedra na mão para atacar em outras pessoas e culpar pelo nível da guerra que eu estou vivendo é comportamento de crente que não ora. Mas eu não vim aqui nesta noite pregar sobre crente que não ora, não. Eu vim aqui pregar sobre Davi, que enquanto tem uma geração com pedra na mão para apedrejar, tem Davi pegando o caminho do altar para buscar direção em Deus para o próximo passo. Em plenitude, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Deixa essa geração com pedra na mão para lá. Deus está procurando mulheres que no meio da crise sabe o caminho da resposta.
Eu estou sentindo Deus aqui. Você vai pegar na mão dessa mulher ou do homem que está do teu lado e diga para ele: você sabe o lugar da resposta. Eu vou deixar você adorar. Tem resposta no altar. Tem resposta no altar. Tem resposta no altar. As pedras na mão estão caindo por terra. Por quê? Porque tem direção de Deus acerca do próximo passo. Aí o texto está dizendo que Davi, além de lidar com o cenário difícil, ele tem que lidar com aqueles que caminhavam com ele, que estão com pedra na mão para atacar. Você vai voltar para casa desarmada nessa noite. Nós não guerreamos com pedra nas mãos. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Tem mulheres pesadas aqui, porque chega em casa, aponta para o marido e diz: a culpa da casa está assim, é sua. O problema dessa luta é seu. Deus te trouxe aqui para dizer: chega de apontamento. É noite de buscar direção para o próximo passo. Aí o texto diz que agora Davi vai fazer o contrário. Porque bem verdade é que é muito mais fácil a gente caminhar com a maioria. A Bíblia diz que enquanto eles querem apedrejar Davi, Davi está pegando o caminho da resposta. Davi está pegando o caminho que tem a direção para o próximo passo. Aí o céu disse para mim: escreve aqui, minha filha. Deus disse: diga para as eleitas: não tome nenhuma decisão sem antes ter a direção de Deus. Eu sei que essa palavra não faz você pular do banco, mas tem gente dando passo sem antes pedir direção. Eu vim aqui te dizer uma coisa: a oração, ela muda destinos, ela dá endereço, ela diz qual é o próximo passo. A oração, ela diz para onde você tem que ir. A oração aponta qual é o caminho. A Bíblia diz que Ana, já foi dito aqui, entra no altar triste, amargurada, mas ela veio para o lugar da resposta. E o lugar da resposta disse para ela: volta para casa, faz o que tem que ser feito, porque a minha parte eu vou fazer para liberar um milagre para você nesta noite. Estou pregando aqui, Deus está liberando direção para pessoas aqui nesta noite. Cadê as eleitas aqui que recebem esta palavra profética? Está descendo direção de Deus aqui nesta noite. Ah, meu irmão, você não vai andar embaraçado não. Você não volta para casa confusa, sem saber o que vai fazer não. O céu te sentou aqui nesta noite para dizer: o teu próximo passo, quem vai dizer a direção sou eu. A Bíblia diz que ele pega o caminho da resposta. E eu vim aqui profetizar nesta noite. Os 600 estão olhando para o cenário. E qual é a leitura que se vê daquilo? Acabou. É o ponto final. Dá até uma impressão que parece que os amalequitas é que saíram vencedores. Só que enquanto eles estão avaliando o cenário, olhando pelos olhos carnais, porque crente não vence luta pelos olhos carnais, crente vence batalha pelos olhos espirituais. Estou sentindo Deus aqui. Como é que a gente vence batalha? Pelos olhos espirituais. Deixa eu te dar uma receita. O médico disse que não tem jeito. Isso é teu olho carnal. Pega ele, leva para o espiritual. Está descendo resposta aqui nesta para dizer: sou Deus que muda a palavra da terra para liberar a palavra profética para o teu coração. A palavra vem de Deus. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida.
perspectiva do teu olhar. Tem 600 colocando o ponto final na história que Deus disse que ainda não tinha acabado. Eles olharam, o que é que eles estão vendo? Meu Deus, não tem mais nada, acabou. O inimigo levou tudo. É o fim. Parece que a história vai terminar assim. Isso é comportamento de gente que não ora. Comportamento de gente que não ora é aceitar a palavra que sai da terra e se conformar com ela. Mas o texto está dizendo que tem um. Se tiver um aqui, Deus vai mudar o cenário. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem umzinho, tem um, é Davi, pequenininho, tem um pequenininho, que ele olha para o cenário e diz assim: não, a história não vai terminar assim. Eu vou colocar na mão de quem resolve, eu vou colocar na mão de quem tem a palavra. Levanta a tua mão, porque isso aqui é profético. Tem um aqui que não aceita a palavra que a terra deu e está dizendo: eu vou pegar o caminho da resposta para saber qual é a palavra de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui, e de uma forma bem tranquila, mas cheia da graça. Jesus está curando o câncer aqui nesta noite. Eu vou liberar de novo. Jesus está curando uma mulher de câncer aqui nesta noite. Você não volta para casa debaixo desta palavra que o homem deu. Tem cura de Deus aqui no altar para dizer para você: tem direção descendo. Levanta a mão, meu irmão, abre essa boca para dar glória. Quem é que disse que o teu cenário vai terminar assim? Deus está dizendo: quem me busca na oração, eu estou dando direção para o próximo passo. Muda a tua perspectiva. O texto diz que ele vai buscar direção acerca do próximo passo. Talvez você chegou aqui neste sábado e você está diante de decisões. Vamos olhar aqui para o contexto. Davi podia sair e lutar esta guerra na força do seu braço, podia. Se tem alguém que sabia guerrear, é Davi. A Bíblia diz que cantavam por Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, se tem alguém que sabe guerrear, é Davi. Mas o Espírito disse para mim: não é sobre aquilo que eu sei fazer, é sobre se Ele me autoriza a ir. Eu estou sentindo Deus aqui, porque não é sobre a habilidade do nosso braço. Eu já disse aqui, Ana podia discutir com Penina acerca do assunto, mas ela prefere pegar o assunto e colocar na mão de quem tem poder de abrir madre e fazer estéreo gerar filhos. Ele disse: não, eu vou buscar respostas. Quer ver mudança neste quadro? Crente, você está no lugar da resposta. Mas a Bíblia diz que ele só responde quem pergunta. Enquanto tem 600 querendo apedrejar, ele pega o caminho da resposta. Aí olha para mim aqui. A Bíblia diz que o semblante deles estavam abatidos, tristes. De fato, quem é que não fica triste com um cenário desse? Mas parece que eu estou vendo Davi com os joelhos dobrados. E ele faz uma pergunta para Deus: Deus,
Eu tenho autorização para perseguir este bando de invasores. Além de perseguir, porque não quero gastar tempo e força à toa. Não, Deus, eu quero alcançar. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu não sei aonde você está buscando respostas para esta situação, mas eu rompi a BR lá de Silva Jardim para dizer para você: você já tem de Deus o que você precisa. Ah não, eu vou liberar de novo. O que você precisa para vencer, você já tem. O que você precisa para vencer, você já tem. Vem Davi, pastor, voltando da oração, dizendo para os 600: pega o lenço, enxuga a última lágrima, porque o céu liberou a direção. Levanta, 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 levanta. Aonde teve choro, vai ter alegria. Aonde teve doença, vai ter cura. Aonde teve tristeza, vai ter alegria. Aonde teve perca, vai ter restituição. Eu estou sentindo Deus. Eu não sei se você veio aqui para profetizar, mas Davi está voltando da oração com uma palavra profética. E enquanto o teclado está tocando, eu queria fazer algo de Deus aqui. Libera uma palavra profética para quem está do teu lado nesta noite. Seja a boca de Deus para ela. Olha dentro dos olhos dela, diga para ela: ei meu irmão, Deus vai mudar o cenário. Haverá Deus está falando aqui. Diga para ela: o Deus que te cura está na casa. O Deus que te sara também entrou aqui. Você tem uma palavra profética aí nos teus lábios, porque crente que ora tem palavra de vitória para liberar. Ah não, eu vou deixar você adorar. Adora Ele, Ele está aqui. Exalte ao Cordeiro, exalte ao Cordeiro. Davi está voltando da oração com a direção. Davi está voltando da oração dizendo: ei, recuperem as forças, levantem a cabeça, se animem para a próxima fase, porque o tempo de chorar acabou. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Se for para Ele, pode. Tem palavra de Deus aqui. Deus só precisa de um que ora. Quem ora tem visão diferente do ambiente. O que é que você está vendo? Estou vendo chuva vindo. Mas tem um homem que ora, que está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A oração muda o teu olhar acerca das circunstâncias. Meu irmão, você não está no culto não. Deixa eu liberar isso aqui. A oração faz você olhar para o cenário diferente. A oração muda a tua visão acerca daquilo que você está vivendo. Tem mulheres aqui que oram, tem mulheres aqui que oram. Tem uma igreja aqui que ora. Então Deus vai expandir, Deus vai alargar, Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer gerar, porque quem ora tem uma visão diferente do ambiente. Já vou terminar. Gente, a hora foi embora, 9h30. Ele volta da oração, trazendo uma palavra, dizendo: ei, nós somos quantos? 600. Eu não sei exato. Talvez o pastor Valber depois possa acrescentar. Qual era a quantidade do exército dos amalequitas? Eu não sei. Acreditam que eram muitos. A Bíblia diz que Davi só tem 600. Mas ele vai buscar em Deus o que ele precisa para vencer. Eu estou sentindo Jesus aqui. A Bíblia diz que ele entra na oração quebrado. A alma está
dilacerada, mas ele sai de lá fortalecido. Missionária Fabíola, o que você veio pregar aqui nesta noite? É uma palavra simples, mas profética. 2025, Deus vai te fortalecer para vencer a guerra. Plenitude, levanta a mão para receber isso aqui. Está descendo fortalecimento de Deus aqui para você vencer esta guerra. Tem ânimo de Deus aqui para você vencer esta guerra. Quem recebe esta palavra aqui com glória, porque Deus está fortalecendo o cansado aqui nesta noite para dizer: a guerra ainda não foi vencida, mas será pelo poder do Espírito Santo. Ele vem dizendo: ei, Jesus disse para mim: enxuga as lágrimas. Estou dando um basta hoje. Remai te comandará céu. Davi volta da oração com uma direção. Você já andou na BR? Quantas mulheres aqui dirigem, tem habilitação e dirigem? Jesus, dá habilitação para essas mulheres aí, Senhor. Tira o medo e dá coragem para dirigir. Eu estava andando com meu esposo e eu estava observando esses dias. A placa que indica a direção, ela é sempre a menor. Já percebeu isso? Ela é pequenininha. Anda na pista e observa. A placa que indica o retorno, ela é sempre maior. Por quê? Vamos trazer para o mundo espiritual. Qual é a estratégia do inimigo? É que você perca a direção e pegue o retorno. Porque quando a gente perde a direção e pega o retorno, o caminho se torna mais longo. Mas Deus me trouxe aqui neste sábado para dizer: ninguém vai perder a direção para pegar. Cadê teu aleluia? Satanás, que saia da frente. Não pegaremos retorno, porque somos eleitas e seguimos na direção que o céu está nos dando aqui nesta noite de sábado. Pega. Tem direção para tua casa, tem direção para tua família, tem direção para os teus negócios, tem direção para a igreja, tem direção para os teus filhos. Deus está dizendo: é sábado que eu estou entregando direção acerca do próximo passo. Você tem coragem de dizer para você: chega de pegar retorno, eu tenho a direção na mão. Calamante rebácia. Vou terminar para a gente orar. Davi libera uma palavra profética para um grupo que estava desanimado. Eu quero profetizar aqui. Você será uma eleita, com uma palavra profética para levantar quem está desanimado. Ele sai da oração e ele começa a gritar: ei! Aquilo que nós precisamos, o Senhor nos entregou. Eu peguei isso aqui com tanta autoridade hoje à tarde. Deus disse para mim: você já tem o que você precisa para vencer. Oh, aleluia. Eu disse: Deus, o que é? Eu estou entregando nesta noite autorizações. Isso aqui está muito baixinho para quem Deus está abrindo o leque para dizer: pode ir porque vai vencer, pode ir porque a porta vai se abrir, pode dar o próximo passo porque eu vou prover. Cadê teu aleluia, que isso aqui é profético? Pode ir porque eu vou fazer, pode abrir o negócio porque vai dar certo, pode pegar a direção porque eu estou na frente. Levanta para guerrear nesta guerra, você já sai de lá vencedora. Levanta tua mão para exaltar, porque você já tem a autorização de Deus. Tem medos sendo vencidos aqui nesta noite.
Tem cadeias que prendiam sendo quebradas aqui nesta noite. Neemias disse para o rei: eu preciso de autorização para passar. O rei disse: eu te entrego, vai. Se você voltar para casa depois de uma palavra dessa, com medo de dar o próximo passo, você vai ficar parado no mesmo lugar. Mas eu estou pregando para mulheres ousadas, que estão com carta de autorização de Deus para dar o próximo passo, porque a guerra já está vencida por aquele que está na nossa frente. Eu quero finalizar com você. O texto diz que agora o ânimo, ele precisa ser o quê? Diga comigo: contagiante. Cadê teu sorriso? Aleluia. Você quer ver uma pessoa que eu chego perto e a paz que está nela passa para mim? Pastora Kátia. Não estou puxando o saco não, hein? Você chega toda agitada. É só eu? Só eu, gente? Obrigado. Quando você chega perto dela, ela vai falar bem assim: a paz do Senhor. Meu irmão, acabou. As ferramentas caem por terra, os espíritos que estavam perturbando, vai tudo embora, porque ela tem uma paz que contagia outras pessoas. Isso aqui é profético. Deus está dizendo: eu estou distribuindo nesta noite um espírito que vai contagiar outras pessoas. Tem fortaleza de Deus saindo da tua vida para outra pessoa. Tem ânimo de Deus saindo da tua vida para quem está desanimado. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, porque a paz, o ânimo que está em você vai contagiar quem está do teu lado. Tem aleluia aqui. Começa a contagiar, começa a contagiar. Começa a espalhar pela rua. Lá na plenitude Jesus levanta paralíticos. Lá na plenitude o câncer vai embora. Começa a contagiar Itaboraí. Meu irmão, eu estou sentindo graça de Deus para pregar esta palavra. Você será uma mulher que vai contagiar outras mulheres com a presença de Deus que habita em você. Davi sai da oração tacando terror no povo, dizendo: vamos embora. O que aconteceu, Davi? Pra gente ir embora. Papai deu autorização. Aleluia. Quem disse que os amalequitas vão fazer festa com aquilo que é nosso? Quem disse que o inimigo vai ficar de posse daquilo que Deus te deu por herança? Davi libera uma palavra dizendo: ei, está descendo o ânimo de Deus para buscar aquilo que é teu. Qual é a palavra? Não daremos passos errados. Jesus está falando aqui. Não iremos à guerra sem ter uma direção. Calamanchoia. Estou sentindo graça. Não entraremos no quarto de guerra para perder a batalha, porque aquele que autorizou está dizendo: vai, porque vai perseguir, porque vai alcançar. E eu quero liberar uma palavra para a plenitude. A farra do inimigo acabou. Vai trazer tudo de... Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Celebre o Cordeiro, porque o leão de Judá está indo à tua frente. Fica de pé para a gente terminar. Remalama, shekalama. Que você precisa, você já tem. Estou sentindo Jesus aqui. O que você precisa, você já tem. O que você precisa para vencer hoje e acerca do teu amanhã, você já tem aqui neste culto. Pega. O texto diz:
Versículo 16, para a gente terminar. Que quando Davi chega no arraial dos amalequitas, o que é que eles estavam fazendo? Festejando com aquilo que pertencia a Davi. O inimigo estava fazendo festa com aquilo que não era dele. Mas eu vim trazer uma palavra. É bem simples. Nós vamos acabar com a farra do inimigo hoje. Quem vai soprar a velhinha do bolo são as eleitas. Quem vai bater o parabéns serão você. Eu estou profetizando aqui. A Bíblia diz, pastor, que ele chega na hora que o inimigo estava fazendo festa. E Davi vem trazendo uma palavra. O Deus de Israel mandou anular a festa do inimigo, porque aquilo que é nosso está voltando para a tua mão agora. Deixa eu liberar isso aqui no mundo espiritual. O que foi que tiraram de você? E aqui a gente começa a ministrar nessa noite. Fabíola, tiraram de mim a minha saúde física. Tiraram de mim a minha saúde emocional. Há um bom tempo que eu não sou mais a mesma. Roubaram alguns bens, perdi a alegria, perdi o sorriso no rosto. É sábado que Deus está dizendo, é noite de devolver tudo de novo. Está voltando a tua saúde agora, diz o Senhor, nesta noite. Está voltando o teu emocional para o lugar nesta noite, diz o Senhor. Não vai viver de remédio, não vai dormir sob controle de medicação, porque aquele que te cura e que te sara daqui nesta noite, para dizer, está voltando tudo para o recomeço de Deus aqui.